Sejam bem-vindos ao segundo dia do debate sobre o curso de arquitetura no Brasil. Hoje a gente vai discutir o tema júri e crítica dentro dos debates perspectivas da arquitetura. Eu gostaria de chamar os integrantes da mesa, da ordem alfabética, Fabiano Sobreira, que é arquiteto e urbanista com pós-doutorado na Universidade de Montreal, sobre o tema Concurso de Arquitetura e Sustentabilidade. É sócio do escritório GS Arquitetos Associados, tendo sido premiado diversas vezes. Júri, coordenador e consultor de concursos de arquitetura, além da produção de publicações e pesquisas sobre o tema, é editor do portal e revista Concurso de Projeto.org. Em seguida, Fernando Serapião, fundador e editor da revista Monolito, curador de exposições, como a 10x10 Modern and Contemporary Brazilian Houses, da Architecture Center em Viena. Escreveu mais de uma dezena de livros sobre o tema, como Arquitetura de Croce Flávio Gasperini, ganhador do Prêmio Jabuti em 2012. Organizou alguns concursos de arquitetura, como o da nova sede paulista do Instituto Rubela Salles e a ampliação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Luiz Ricaman, arquiteto pela FAUSP, da aula, além de bacharel em Ciências Sociais, mestre e doutor em Estética pela FEFELESH. Pesquisador da FAPESP e organizador do grupo de pesquisa Pensamento Crítico e Cidade Contemporânea, PC3. Atualmente é coordenador assistente e membro do Conselho Editorial da revista ABA. É autor e coautor de diversos artigos e livros, dentre os quais se destacam Brazil's Modern Architecture e Virtualidades do Morar, Artigas e a Metrópole. Arquiteto e urbanista com doutorado pela FAUSP, sendo professora na mesma instituição. Atualmente é sócia gerente e responsável técnica do escritório Helena Ilme Silva e Arquitetos Associados no Itália. Atua principalmente com projetos de edifícios públicos, educacionais, cristal e preservação de patrimônio histórico. Venceu o concurso do Sesc Ribeirão Preto juntamente com o escritório SEA e também foi júri do concurso do Sesc Mineiro. Bom, eu gostaria de começar, primeiro peço desculpas de estar lendo, mas a minha memória não é muito boa, fiz uma pequena introdução. Gostaria de começar lembrando um pouco uma máxima que foi repetida na primeira mesa e que parece ser consenso entre os arquitetos, que um número maior de concursos iria aumentar a diversidade de soluções projetuais. Não me convence que haja uma relação direta. Nosso grupo de trabalho parte da premissa de que há problemas internos ao concurso, muito além das forças conjunturais que poderiam justificar a atual fragilidade da cultura de concurso de arquitetura no Brasil. Afinal, o número maior de concursos feitos da mesma forma como são hoje poderia apenas servir para legitimar mais ainda o fazer consolidado. Importa-nos, portanto, dissecar as partes componentes dos concursos. O primeiro problema que se apresenta é o desequilíbrio entre a soberania do júri e o respeito ao edital, que pode ter como consequência o enfraquecimento do segundo e uma crescente opacidade quanto aos procedimentos do primeiro. Lembremos que é o edital que indica a soberania do júri, e é este o único capaz de interpretar a própria interpretação projetual que os escritórios fazem do edital. O desequilíbrio entre um e outro, ademais, estimula a cultura de que projeta-se para o júri, quando mais importante que o termo de referência é saber quem irá compor e como agradá-lo. Pois há uma diferença entre legitimidade e poder. O júri tem o poder de escolher os vencedores, mas quais os riscos, a sua legitimidade enquanto instituição, de ignorar pontos centrais do edital? O que significa um edital como o do concurso da nova sede do CAU e Abril em Brasília, reiteradamente defender uma solução com dois edifícios distintos e o júri premiar prioritariamente quem faz um só bloco? Daí a importância, bem mais, da ata do júri. Mais que mera formalidade, é nesse texto de acesso público que o júri mais se aproxima da atividade crítica, entendida enquanto análise e julgamento de um artefato arquitetônico. Porém, e numa resposta pessoal à provocação inicial da mesa,
Entenda que o júri é e não é crítica. É quando tenta explanar seus procedimentos de escolha, elencando os méritos e decisões acertadas dos projetos premiados. E não é quando encontra o limite da crítica negativa, que pode colocar em crise as próprias obras selecionadas e, em última instância, sua própria decisão. Dessa forma, a ata compartilha o rigor analítico de um texto crítico, mas não pode dividir todo o seu potencial. Mesmo assim, é esperado de um bom júri que ele seja capaz de compreender as dinâmicas sociais, culturais e teóricas que atravessam a arquitetura de seu tempo, buscando montar um panorama de contraposições e divergências entre as diversas propostas apresentadas. É daí que nasce a diversidade. Pois, diferentemente de uma premiação, o concurso deveria ter também um papel pedagógico de ordenar as forças projetuais de seu tempo, ilustrando uma realidade mais ampla do que a simples predileção pessoal de cada componente do júri. Mas o júri e só a ata não são suficientes e nem deveriam esgotar os debates que cercam os concursos. Lembremos do concurso do Pavilhão de Sevilha de 1992, que ilustra os cartazes do nosso evento. Após um debate público no máximo e de diversos artigos críticos em revistas especializadas, ocorreu tudo menos o torpor que hoje rouba os resultados dos concursos. Aquela efervescência é o que deveria animar-nos hoje. Acredito ser fundamental retomarmos o ciclo virtuoso que conecta e retroalimenta crítica e concurso, especialmente na figura do júri, pois são essas duas instâncias as mais importantes quando falamos de valorização de determinadas práticas frente a outras. Afinal, os concursos podem ser, abre aspas, uma oportunidade única de aprimorar a diversidade, a inovação e o caráter experimental da arquitetura, sem, no entanto, abrir mão do compromisso de fortalecer os vínculos e atender as expectativas da sociedade em relação à profissão. Trecho do texto Perspectivas do Chão, de nosso grupo de trabalho. Isso dito, gostaria de abrir para as falas com a seguinte questão. O que o júri pode fazer para romper com a aparente homogeneidade das soluções de projeto que vemos nos concursos hoje? Sugiro ser por ordem alfabética de novo. Fabiano Sobreira, se quiser começar a falar. Talvez são 3 slides só, mas sei se vocês querem. Tá. Você vai passar, porque aí eu tenho nossa. Não, vou ficar aqui só para lembrar o que aqui. Ah, tá. Vou voltar para mim. Bom, eu vou só fazer uma contextualização e deixar o resto para o debate. Eu costumo, nas conversas sobre o concurso, abrir com essa imagem que pode levar a algumas interpretações. O concurso como uma batalha, talvez, mas não é bem isso, na verdade. Essa é uma imagem que reflete que representa a Revolução Francesa. E foi no contexto da Revolução Francesa que, em 1801, Quatremer de Grancy, na Enciclopédia Metódica de Arquitetura, no verbete concursos, ele escreveu, acho que um dos textos mais importantes sobre esse evento, e eu considero extremamente contemporâneo. Então a gente está falando da França pós-revolucionária em 1801, e os dilemas do concurso já estavam lá naquele momento. Então é fundamental a gente olhar na história universal, para entender um problema que não é local e contingências que não são regionais, enfim, mas são dilemas da própria profissão há séculos. Se puder passar mais um. Interessante, eu vou pedir licença para ler esses textos, porque eu acho que a precisão é importante nesse momento. Algumas reflexões que ele apresentava sobre o concurso naquele momento. A ambição ou o desejo de ser o primeiro, essa força que move os artistas, se degenera facilmente em inveja. Essa paixão que se alimenta sobretudo das preferências particulares, perderá seu lado maligno se pudermos abrir o combate em uma arena pública, para que as diferenças entre os artistas e suas obras não sejam resultado de alguma espécie de favor ou de predileção. É isso que justifica a necessidade dos concursos públicos. Em outro momento ele ressalta: nada existe nem pode ser avaliado ou qualificado sem comparação. Assim, a própria natureza das coisas faz com que tudo que se vê, tudo que pertence ao universo da ordem física e da ordem moral,
faça parte de uma espécie de concurso perpétuo. A grande vantagem do concurso seria a de preservar os artistas da humilhação a qual eles se submetem diante dos empreendedores e de evitar que as obras públicas se submetam à intriga dos homens públicos ou à ignorância dos gestores. Isso aqui é 1801. A ideia do concurso é uma ideia simples, né? Pois se aproxima do conceito geral de justiça, mas é uma ideia complexa, pois a jurisprudência do gosto sobre a qual se baseiam os julgamentos nada tem de racional, surgindo então a dificuldade. Que regra seguir para ser justo? Daí surge outro problema. Como definir uma comissão julgadora que seja baseada na ideia, em essência, dos tribunais do júri, qual seja a imparcialidade dos juízes? Extremamente contemporâneo, né? Não só na arquitetura, essa reflexão. O aspecto mais difícil da instituição concurso é o julgamento. Todo julgamento supõe juízes instituídos, regras estabelecidas e uma legislação sobre as quais os membros do júri tomam suas decisões. No julgamento das artes, no entanto, diante da excelência das obras artísticas, inclua-se a arquitetura, não há um fato racional e objetivo a ser descrito, nem há leis ou critérios objetivos. Não há julgamento natural ou imparcial. Em resumo, todo júri, por natureza, ele é parcial nas artes. O concurso tem por objetivo principal afastar os ignorantes do processo de escolha dos artistas, que devem se encarregar das obras públicas, e ao mesmo tempo impedir que a intriga ofusque o talento. E aí vem um dilema não resolvido até hoje no concurso, eu acho que é um tema interessante do debate. É necessário, portanto, que por um lado não haja intriga entre os artistas, e por outro, que os ignorantes não tenham o poder da escolha. Mas se os artistas são os próprios juízes, ou se eles nomeiam aqueles que tomam a decisão, instaura-se a intriga. Ao mesmo tempo, se os artistas não julgam e nomeiam juízes, instaura-se a ignorância. Então esse é o dilema do concurso, para que lado ir? Nesse contexto, eu acho que para discutir o julgamento, até que ponto ele é crítica, de que forma a gente pode entender o júri como crítica, é preciso entender o evento do concurso. A quem interessa o concurso de arquitetura? E historicamente, e esse edifício aqui foi palco de diversos desses debates, a primeira regulamentação sobre concursos, certamente foi, se não escrita aqui, mas foi debatida aqui, quando o Nino Leve, em 52, publicou aquele texto. Mas a questão é que muitas vezes, e na nossa história, pelo menos, da arquitetura do Brasil, o concurso esteve associado à ideia de firmar um espaço do arquiteto na sociedade. E durante muito tempo ele foi muito um instrumento defensivo. Se a gente olha a lei, o regulamento de 1950, é muito parecido com o regulamento de hoje, quando muitas vezes fala que só o arquiteto deve julgar. Então o que eu queria trazer para a discussão é um entre diversos dilemas do concurso, mas eu queria trazer um como provocação. Eu acho que a arquitetura tem sido discutida muito apenas entre arquitetos. E os arquitetos têm dado as costas na sociedade, deixando a disciplina, a arquitetura, como item supérfluo, sem interesse público. Então, a lógica do concurso como algo a ser protegido pela profissão, no momento em que a profissão ainda estava se firmando, tinha um sentido. Mas talvez no momento, será que a gente precisa dessa defesa quase corporativa da profissão? Não seria um momento de reflexão, talvez, de inclusão de outros atores nesse debate? Então, uma das possibilidades de discutir, por exemplo, na regra da União Europeia, de acordo com as regras do concurso, lá, a exigência é que um terço seja de arquitetos ou técnicos na área. Outros 2 terços podem ser representantes da sociedade em geral. Na França são 1000 concursos por ano, na Alemanha 200 concursos por ano. A média no Brasil histórico, quando a gente vai estudar toda a história que o Frim escreveu sobre os concursos, a gente vê que são 7 concursos por ano. Em alguns anos chega a 10, outros 15, outros 2, 5, 7 concursos por ano. A gente pode elencar várias razões para isso, mas eu acho que talvez uma delas, para a gente colocar em debate, seria: será que o concurso, como a gente imagina, não é um concurso como instrumento para a profissão? Até que ponto o concurso que a gente imagina é um instrumento para a sociedade?
sociedade, de que maneira a sociedade pode intervir e participar desse processo? Há um temor, claro, alguns colegas com os quais eu conversei sobre concurso, sobre julgamentos, falaram, não, mas como é que a gente vai abrir espaço para a sociedade julgar se não são capazes, não são formados nessa profissão? Como é que se pode julgar a arquitetura se você não é arquiteto? Isso é uma questão importante. Mas quem usa a arquitetura não é só o arquiteto. E quanto mais só os arquitetos entendem a arquitetura, talvez só os arquitetos valorizem a arquitetura. Uma sociedade em que todos, desde pequenos, entendem a importância da cidade, da arquitetura, talvez julgar a arquitetura seja uma coisa natural. Como se senta numa mesa para discutir política, para discutir as artes, a sociedade em geral. Só que a arquitetura só está na pauta dos arquitetos. Então esse é um ponto que eu traria a discussão sobre quem deve julgar, né? Quem deve participar desse debate sobre a arquitetura pública. Talvez esse número de concursos históricos na Europa, uma das razões seja que ele foi incluído como uma demanda da sociedade e não só dos arquitetos. Houve várias negociações nesse contexto. O modelo hoje é muito discutido, não se sabe se é o ideal ou não, mas a realidade é que tem. Os concursos fazem parte mesmo quando estão em crise, fazem parte da dinâmica da comunidade europeia como um todo. Mesmo com as ameaças das PPPs, dos outros modelos de contrato, ainda assim temos centenas por ano. Na Holanda, há 4 anos, o número é de 200. A população da Holanda comparada com o Brasil. Tá? Então, essa é uma primeira reflexão que a gente traz. Um outro ponto, já passou quanto tempo? 10 minutos já? Estou marcando, mas se for, quando chegar nos 10 minutos, se você puder avisar. Tá. Uma outra questão é a discussão sobre concurso e inovação. O IAB, naturalmente, quando ele vai dar a ideia de empreendedores de realizar um concurso, vai apresentar um portfólio de obras já realizadas, tendo como origem o concurso. Uma das questões que se fala, não, o concurso é o espaço da inovação. Mas não é sempre assim. Há momentos na construção mas não é também a culpa do concurso, mas só para situar o seguinte, há momentos na discussão da disciplina, o que se faz quando você vai compor um júri para um concurso? Você procura os notários, os notórios. Mas em alguns momentos, os notórios ou os notáveis, eles representam muito mais o status quo, o que existe como tradição naquela disciplina. Enquanto a vanguarda, ela não é notória ainda, ela não é reconhecida. Ela está dinamizando, ela está movimentando a profissão, mas não no nível de se considerar notória ao ponto de ser convidado para ajuda. Isso aconteceu, por exemplo, em 1935-36, com o Ministério da Educação e Saúde, que é um clássico concurso, é um clássico não concurso. No momento em que está lá na tese de fim, em 1935, a primeira lei, eu acho, não sei, que obrigava a fazer concursos, né? Instituía a obrigação dos concursos. Esse mesmo ano se promove o concurso do Ministério da Educação e Saúde. O resultado é recusado e se monta a equipe coordenada por Lúcio Costa para fazer o edifício que todos conhecemos. Aquele momento, acho que foi um marco, talvez, para a falência do sistema de concursos no país. Naquele momento, ficou um pouco um trauma de que concurso não era um lugar de inovação. Por quê? Ao nomear o júri, se nomeou a academia. E a academia era o oposto ao que se esperava de uma inovação naquele momento. Então, se precisou buscar essa inovação fora do concurso para substituir o que seria novo. No momento em que a inovação ocupa esse espaço, e aí vem os anos 50, a arquitetura moderna consolidada, essa própria produção começa a ser questionada por uma certa repetição, por uma ausência de criatividade. Então é muito importante que o concurso sozinho, enquanto instituição, ele não é garantia de inovação. Concurso, como democracia, são instrumentos. Nós podemos culpar o sistema democrático pela falência do Congresso Nacional. Não é um problema do sistema, é um problema de como as coisas estão andando. Então, o concurso não é um problema, é como imagina esse sistema. De que maneira trazer inovação para esse sistema? De que maneira você pode, na Europa é muito comum, convidar para o júri jovens premiados de outros concursos. A notoriedade ela não é vista só no portfólio de volume de obras, ela é vista pela premiação de eventos coordenados. Então você tem um jovem escritório que acabou de ser revelado no concurso,
ou no Europan, que é essa premiação anual de jovens arquitetos que tem, eles integram o próximo concurso. Então é muito importante entender esse caráter, essa discussão da inovação. Então, só para abrir, eu vou depois completar essas outras questões no debate, colocar esses dois pontos. É importante entender que a arquitetura precisa fazer parte de um debate em que ela se torne um objeto de interesse coletivo. Para a França ter 1000 concursos por ano como tem hoje, no início dos anos 70 houve uma grande política nacional que tornava a arquitetura um objeto de interesse público. Então as pessoas passavam, como todo, não só os arquitetos, a olhar a arquitetura com interesse. Qual o lugar da arquitetura na nossa sociedade? Eu acho que a importância quase que se limita ao universo dos arquitetos. Então esse é um ponto a ser discutido. E o outro ponto é a atenção para que o sistema não se torne um sistema sem inovação, quando você não busca nas novas gerações formas de alimentar a cultura renovada. Para começar isso, a gente vai estendendo a conversa do debate. Obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer primeiro ao IAB pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre um tema que, graças ao Deus ou ao diabo, eu não sou especialista. Eu tenho algum conhecimento em relação ao concurso como jovem arquiteto, participei de alguns, muitos fracassos. Minha melhor colocação foi uma mençãozinha honrosa. Depois, já como um notável, fui indicado por um júri, que também foi um fracasso, um júri de um concurso do IAB, que foi um fracasso porque não foi construído, mas enfim, também não dá para jogar isso na minha conta, porque mais de 70%, 80% dos concursos não são construídos, então não era exatamente porque eu estava no júri que isso aconteceu. E depois, mais recentemente, aí com um pouco mais de sucesso, não tantos, mas organizei e participei de júri de alguns concursos que não são bem concursos públicos, concursos fechados, que é uma categoria outra, que eu acho que não é bem o tema desse encontro, mas essa experiência acho que eu posso trazer um pouco aqui e contribuir, justamente iniciando esse debate. E quando eu participei como júri desse concurso do IAB, que foi um concurso que era uma coisa esquisitíssima, que era uma árvore de Natal, por favor, sem risadinhas da plateia, mas era isso mesmo, era uma árvore de Natal em Natal. Era um lugar de uma feira turística que no momento do Natal se levantaria uma árvore de Natal. E o júri sério, faz uns 10 anos, não sei, alguma coisa assim. Mas o júri era seríssimo, patrocinado pela prefeitura, o IAB participando, né, o presidente do IAB Nacional, e eu ali, pela primeira vez, fazendo parte de um júri, fiquei, juro que esclarecido com aquela situação, de ter que julgar alguma coisa sem o menor parâmetro para aquilo, né? Por exemplo, custo e responsabilidade, né? Então, naquele momento, durante os almoços que a gente tinha no julgamento super bacana, 2 dias, hotel bar, almoço, jantares, mas como a gente vai julgar uma coisa que a gente não sabe quanto custa? Quem dá garantia disso, sabe? Era assim, eu parecia que estava pisando em pudim, e sem nenhum tipo de segurança. E para mim, ali, apesar do concurso ser um concurso pequeno, ficou muito claro que alguma coisa estava errada. Quer dizer, que aquela conta não fechava, né? Do ponto de vista do concurso em relação ao Estado. E tentei convencer ali ao presidente do IAB na época, que era de Brasília, de que tinha que ter algum tipo de fórmula para fechar essa conta, algum tipo de responsabilidade, porque aquilo não funcionava, porque não era nem bom para o Estado nem para os arquitetos, por isso que não funciona o concurso, né? Então, de uma certa forma, e quais os pontos que eu acho muito negativos? Primeiro, justamente a falta de responsabilidade de todo mundo.
Estado, e aí todo mundo, que eu digo é todo mundo mesmo, arquitetos, entidades e Estado, tá? Não tiro ninguém dessa conta, né? Para o Estado é muito cômodo, né? É quase que por isso que 70%, 80% não são construídos. Para o Estado, o concurso é uma propaganda, né? O governante faz aquele AUE, um trabalho alheio, de graça, de todo mundo, pagando um custo que ele coloca ali como marketing, né? A gente não tem garantia nenhuma de que aquilo vai à frente. Então, quer dizer, há um calcanhar de Aquiles aí terrível, né? O Estado está fazendo brincadeira. Para a entidade, e isso eu estou dizendo sem o menor pudor, para as entidades, o concurso tem outro calcanhar de Aquiles, que é uma entrada de grana, é uma entrada de receita. Os IABs, em geral, têm poucas entradas de dinheiro. O concurso, desculpa a palavra chula, a gente está na sexta-feira, nesse horário, eu gosto de dizer, é uma teta. Ou seja, o concurso, a entrada de recursos razoáveis para a organização. Mas não há nenhum tipo de responsabilidade que a própria entidade cobre ou force o Estado de que aquilo é sério, de que aquilo vai ser resolvido. Enfim, esse é um outro drama de que o dinheiro ele está empenhado, somente o dinheiro do projeto, né? E aí também fica todo mundo feliz porque o projeto foi contratado, né? Mas a obra em si não está empenhada e acabou, não tem mais nada que vai ser feito, né? E para os arquitetos, de uma certa forma, o concurso também é uma espécie de atividade de certo interesse até uma certa idade, né? Eu estava brincando aqui com a Belinha que o concurso aqui no Brasil, uma atividade da maneira como ele é formatado, e uma atividade juvenil. Quer dizer, ele é alguma coisa que interessa aos jovens. Quem tem um pouquinho de conta para pagar, cai fora. Não dá para você montar um escritório, fazer coisas e não receber nada por aquilo. Quer dizer, a sua disposição de participar pelo lado econômico, de um lado, e pela competição do outro, é nulo. Quer dizer, por que eu vou entrar e dar minha cara a tapa e perder um menino de 22 anos? Né? E aí, diante dessa situação, e também um outro lado dramático que existe no Brasil, na formatação do concurso, da defesa da profissão, etc., a gente não tem categorias de concurso, quer dizer, todo mundo pode participar, quer dizer, o menino que tirou o CAL no mês passado, ou o senhor que tem 89 anos aqui de cima, tem o mesmo peso, todo mundo vai entrar com a mesma, quer dizer, o que vale ali é o talento, né? O que vale ali é o talento do quê? De uma resposta objetiva a um problema, né? E diante disso, o concurso não se resolve, talvez parte pequena não seja executado, justamente porque vai criar um problema para o contratante. Se aquele menino de 22 anos ganhar um concurso, que nunca sentou na frente de um cliente, que nunca assinou um contrato, e ele tem um conjunto habitacional para construir, para conversar com 13 secretarias para provar que não sai, né? Então, assim, primeiro, acho que a gente deveria seguir exemplo de outros países que faz concursos por categoria, concurso de categoria etária, por experiência, ou seja, concurso menor, que envolve menos responsabilidade, que um jovem consegue encarar do começo ao fim, porque um concurso da Catedral de São Paulo, não, temos que ter pessoas que vão ter esforço para resolver isso aqui, então tem ali um parâmetro de quem pode entrar, por que pode entrar, etc. E tal. Diante disso, aí eu entro numa segunda conversa, talvez para trazer um pouco a experiência do concurso fechado, justamente é uma outra situação. É uma outra situação porque se faz aquilo que, obviamente, não se pode fazer em uma democracia diante do governo, que é a escolha. Você escolhe quem vai participar. Né? Você quer um determinado perfil de profissionais que não só porque são criativos, mas que efetivamente podem atender. Né? Você está colocando na mesa alguém
um projeto para aquela encomenda, que tem condições de atender aquela encomenda naquele prazo, etc. Outra coisa que eu gostaria de colocar é que o concurso, em geral, não é modalidade para escolher qualquer tipo de projeto. Concurso é uma situação muito ímpar para escolher um projeto importante em alguma situação, em alguma coisa que, em geral, corrijam se alguém estou com uma bobagem, mas em geral, concurso é alguma coisa cara. É mais caro você fazer um concurso do que não fazer. Seja público, privado, aberto ou fechado. Quer dizer, uma coisa é você contratar alguém com valores honorários exato, outra coisa é você contratar alguém com valores honorários e pagar toda a custa daquele concurso. Ou seja, para se fazer isso, você tem uma situação excepcional, ou seja, alguém precisa querer fazer isso, seja pela inovação, seja pela excepcionalidade do projeto, pela dificuldade do projeto. Então, eu defendo um concurso quando a gente tem uma situação muito difícil de ser resolvida, precisa colocar na mesa. No concurso fechado, eu já organizei 4, participei de júri de alguns. Como é que é? Você escolhe um perfil de profissionais que você quer que participem, que tenha condições de atender aquela demanda, e de uma certa forma, os que eu organizei, eu sempre defendi de forma muito dura, não só a participação de não arquitetos no júri, mas a decisão final do cliente, né? Então, o que eu acho? Acho que você tem que ter um júri de notáveis, de pessoas que entendam a arquitetura, que vão discutir na frente de quem toma a decisão. E aquelas pessoas que tomam a decisão, que obviamente estão naquela posição, não por uma questão de sorteio, elas chegaram até ali, estão dirigindo na instituição, elas vão conseguir entender aquela argumentação e tomar uma decisão. Porque nada mais frustrante do que o concurso não se realizar, né? Então, uma das garantias de que esse concurso seja realizado é convencer ao gestor que aquilo é a melhor solução. E o gestor toma aquela decisão, né? Então, todos os que eu realizei, eu fiz dessa forma. No Instituto Moreira Salles, por exemplo, eu acho que mais da metade do júri não eram de arquitetos, né? E não só os familiares estavam presentes no júri, os familiares da instituição, que de certa forma entendem de arquitetura, porque é o que o Fabiano falou, se a gente não consegue convencer alguém inteligente de que aquele projeto é o melhor possível, a arquitetura está fadada ao fracasso. Óbvio que tem um ponto diferente no concurso fechado, que é a apresentação. Isso é uma coisa que muda tudo. Quer dizer, você está diante de alguém que está apresentando, você pode questionar, você vai querer, não é uma prancha, não é um desenho, não é uma ficção. Alguém tem que estar argumentando em relação. Se a pessoa não conseguir, do outro lado, entender o projeto, tem alguma coisa muito errada. Quer dizer, a gente está fazendo alguma coisa muito errada, né? Porque a gente faz arquitetura não para o arquiteto, a gente faz arquitetura para a sociedade, para as pessoas, né? Eu estou pedindo aqui discretamente para encerrar. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Então, eu não respondi a sua questão inicial, a gente acho que volta na hora do debate. Desculpa essa formalidade, mas é só para a gente manter o teto, porque o Luiz vai ter que sair 10 para 9. Agora ele. Boa noite, todo mundo. Fernando, o primeiro concurso que eu participei, eu tinha mais do que 50. Isso é uma exceção. Acho que. Mas, fora essa, eu queria contar uma historinha também. Teve um concurso de IAB na década de 80 para o IAB. Era para fazer a mala direta, não sei se a Fim lembra. Mala direta do IAB. Tinha que fazer o objeto, que seria a mala direta, e a comunicação visual da mala direta. Não sei se você sabe essa história.
convidado para ele, ele fez uma barbaridade. Hein? Depois eu leio. Eu desligo a câmera. Hein? Eu desligo a câmera, pode falar. Não. Depois eu leio. Eu sei que era Júlio. E quem fez essa barbaridade. Bom, mas não é isso. Eu queria colocar uma outra história aí, que é a modalidade concurso nas licitações públicas. Eu acho que hoje a licitação por preço de projeto é uma barbaridade. E a gente existe a possibilidade de fazer técnica por preço e usar a modalidade concurso para escolher o melhor projeto. Existe também, não é o concurso como a gente conhece, não é o concurso mais simplificado, é um concurso com pouco investimento, quase nenhum investimento. E acho isso uma possibilidade que o Estado devia adotar. Isso é uma possibilidade dos jovens arquitetos terem maiores possibilidades de trabalho. E acho que a gente, o IAB, hoje em dia, a lei de licitação está mudando. Acho que o IAB devia, junto ao CAL, fazer esforços para que o Estado cada vez mais use essa modalidade de contratação. E acho que mais que eu falo. Não tenho tanta certeza que é sempre inovação, não tenho tanta certeza que sempre tem que ser inovação. Acho que a gente muitas vezes precisa saber que o nosso trabalho é só um trabalho de arquiteto, e o arquiteto é só mais um profissional na sociedade. A gente não é nada de destaque, nada de tão especial que precisa estar sempre à frente da sociedade. Acho que a gente. Acho que era isso que eu queria falar. Bom, não entendo de concurso e sou o último a falar. Eu arrisquei aqui uma saída rápida. A única coisa sobre concurso que eu queria dizer que não foi dito, que achei muito interessante que foi dito, é que eu participei de alguns concursos e fiquei próximo de um concurso, acompanhando, que foi feito em etapas. E os candidatos, eles apresentavam, inclusive um concurso, eles eram remunerados, eles apresentavam primeiro uma ideia, essa ideia era debatida em audiência pública, com debates entre outros componentes, e o júri, etc. Isso ia progressivamente até o final, com um número reduzido de concorrentes e uma proposta muito mais densa, muito mais discutida e esclarecida. Porque eu também acho que o concurso, ele não é um concurso dos arquitetos, é um concurso da relação entre arquitetura e sociedade. Então é aí que o concurso se dá. E nesse sentido, eu queria só reforçar algumas ideias em relação à crítica, porque era um pouco a ideia de júri e crítica e tal. Eu tenho muito mais de crítica do que de júri. E o Fabiano começou com a questão do quaterné, e eu não ia falar do quaterné, mas eu ia fazer associação entre a origem da crítica e a origem do concurso, né? Porque está baseado no mesmo processo do moderno, da emergência da cultura moderna na Europa e na autonomia dos sistemas culturais. Nesse momento, o que você tem? Você tem outras possibilidades, na verdade. Né? Aquilo que é entendido como tradição, como tratado, como ordem, e, portanto, se tratava simplesmente não é bem difícil, mas de você traduzir o cânone nas formas, e o que melhor fizesse isso, o melhor arquiteto. Isso se encerra nessa passagem no final do Barroco. Né? Essa concepção de que a melhor arquitetura é aquela que mais é fidedigna aos tratados, ela é substituída por uma variedade de possibilidades. É a modernidade. Aí surgem outras possibilidades. E aí que é necessário a crítica para esclarecer o melhor, né? Esclarecer qual é a melhor obra, qual é o melhor arquitetura. Por quê?
arte e arquitetura, mas ao mesmo tempo existem as obras inquestionáveis. Então isso é um problema a ser resolvido. Ou seja, existe, apesar da variedade, apesar da autonomia e da liberdade da expressão artística cada vez maior em direção ao século XX, existem obras que a sociedade entende que são obras especiais. E isso é um mistério que tem que ser elucidado. Como que uma obra que depende do gosto, que depende da sensibilidade, que depende da subjetividade, pode alcançar esse patamar de universalidade, né? Isso é uma questão moderna que a crítica ela aparece exatamente para contribuir nesse debate. Então a crítica é onde se junta, é uma interface entre a lógica da produção artística moderna e uma sociedade que se moderniza, se autonomiza, se emancipa e cria essa relação com a arte para potencializar a sua emancipação, o seu desenvolvimento. Não é uma coisa fortuita, não é um detalhe, não é os sistemas artísticos não são simplesmente adereços de uma sociedade racionalizada. Eles passam a ser nos centros do debate, por isso surge essa categoria da crítica, que é uma categoria do esclarecimento, do entendimento da obra, né? Esse entendimento, aí começa o problema. O que é entender a obra? Nas suas relações internas, nas suas relações externas, na sua história. Aí a gente tem toda a história da arte, a história da crítica, a partir do século XIX, que vai se dividindo nessa variedade de possibilidades de entender o fenômeno artístico e a arquitetura. Então, eu acho que é importante pensar isso. A crítica faz parte desse mecanismo de formação de um sistema cultural, né? E o júri faz parte desse mesmo mecanismo. E o júri só tem sentido se ele estiver esclarecido. Não é especialista, não no sentido do especialista, do arquiteto que julga o arquiteto. Esclarecido no sentido moderno, né? Uma sociedade esclarecida. Para isso, para onde tudo isso pretendia caminhar, para essa ilustração, para esse esclarecimento. Então, a crítica ela tem essa função de esclarecer a sociedade em relação ao objeto artístico, que faz todo sentido para o desenvolvimento dessa sociedade moderna. Então, é uma ligação forte entre a sociedade, que era a pretensão desse processo moderno de crítica pelo esclarecimento, a formação desses sistemas culturais. E a modernidade faz isso, ela forma sistemas culturais nessa relação entre arte moderna e sociedade. A questão no Brasil, que eu acho que tem um problema geral, que é o problema brasileiro, que é muito diferente, muito específico, a gente vê pelos dados, é outra lógica. No Brasil, até onde eu posso entender, a gente criou rapidamente, de forma atropelada, de forma muito intensa e dinâmica, sistemas culturais a partir dos anos 40, 50 e terminando no começo dos anos 60. Ou seja, a gente formou esses sistemas culturais. Porém, esses sistemas culturais foram formados com a carroça na frente dos bois. Por quê? Porque era uma elite cultural que tentava modernizar o país com seus instrumentos, ou seja, a cultura, o conhecimento, as ciências, né? Era uma elite que tinha tido essa experiência cultural fora do Brasil, trazia isso para o Brasil e tentava fazer o bonde andar mais rápido, um bonde muito sobrecarregado de mazelas, de atraso, de escravismo mal resolvido, de ruralidade, ou seja, já aí nós temos uma indicação. Existe um descompasso entre a intensidade da formação desses sistemas culturais e a sociedade. Então, um dos pressupostos da organicidade entre crítica e sociedade não estão colocados, né? Por quê? Porque a crítica aqui ela é relativa na medida em que ela está falando para um grupo muito pequeno, um grupo de intelectuais de classe média esclarecida, que podem ler os livros, ver as bienais, etc. Mas isso não chega a alcançar o status de um problema da sociedade brasileira. Então, na arquitetura, e dentro do Brasil, na arquitetura, que é talvez o sistema cultural mais tardio, mais intenso e mais produtivo, né, e que mais rápido se eclipsou, se a gente imaginar, como foi dito aqui, que o primeiro concurso batismo foi um concurso falsificado, e o último concurso do ciclo heróico também foi um concurso problemático, foi o concurso do Brasil, o que significa isso? Significa que era um sistema tão consistente e forte de cultura arquitetônica que, na verdade, nós decidimos o que era melhor. Por quê? Porque senão ganhava Arquimedes Memória, ganhava a Memória Joárico Mestre.
ganhava o ultraconservadorismo. Então, o concurso ele tem uma deficiência muito grande, porque nós não temos a arquitetura, ela não fez sentido para essa sociedade, ela fez sentido para o Estado, para uma modernização, para o sistema cultural, mas para a sociedade como um todo, ela foi frágil antes e agora vamos combinar que ela é fragilíssima. Ela é muito frágil. Então os concursos, eles não são e não têm sido e não serão no próximo horizonte, no horizonte próximo, um debate da relação entre arquitetura e sociedade, ou seja, uma sociedade que avança em alguma direção e uma arquitetura que problematiza esse avanço e nessa relação crítica define alguns patamares que podem ser de consolidação, de inovação, de transformação. Essa relação dinâmica com a sociedade, ela não existe na conjuntura brasileira, né? E, ao mesmo tempo, nós não temos mais um sistema arquitetônico consistente. Então esse é o panorama. A gente nem tem um grupo de arquitetos hegemônicos que dominam culturalmente o país, porque o Brasil é muito grande, é muito complexo, não é mais São Paulo, não é mais Rio, ou seja, é muito mais difícil ter essa hegemonia, que eu acho que até recentemente podia ser considerada, mas a partir de agora não. Nós não temos nenhuma das bases necessárias para a afirmação do resultado de concurso consistente. Eu acho que é um pouco esse o panorama. A gente vê resultados muito aleatórios e tal. Por quê? Porque uma obra ela não pode ser escolhida de uma maneira abstrata e única. Ela é boa relativamente a algum sistema de compreensão, né? Algum sistema de compreensão. Então, se não tem sistema de compreensão que é baseado na crítica, na teoria e que tem a ver com a sociedade, o que o júri vai escolher? O que o júri vai escolher? Ele vai ter programa, vai ter o custo, né? Então, o júri no Brasil, se partir, eu acho que no final dos anos 80 até agora, ele é muito mais responsável pela dinamização de um campo profissional do que por uma disciplina de pensamento, que é a herança da modernidade, que criou essa disciplina e que tem essa relação com a sociedade, que é problemática, mas que sempre pautou a ação da arquitetura. Na medida em que é simplesmente e acho que durante muito tempo eu ia ter esse papel, a organização do campo, por isso arquitetos, jogam arquitetos e tal, mas qual é o resultado disso? Não se constrói, porque a sociedade, um gestor, a pouca experiência que eu tive nessa relação com o poder público, o gestor público não pode ouvir falar em concurso. Não só porque é muito difícil, não é o que ele quer, etc., como depois, como o secretário disse, é impossível construir aquilo nos moldes da questão do poder público, porque são projetos indefinidos, etc., que na hora da construção é que é um problema, assim, um triplica orçamento, aquela coisa toda. Então, nesse sentido, na ausência do sistema cultural, ou dinâmico com a sociedade, ou de elite e de um grupo hegemônico que constitua o que é a arquitetura naquele momento, a gente tem um concurso ou para se resolver o problema profissional, de como os escritórios podem conseguir trabalho, ou a organização do campo profissional. Eu acho que isso é um pouco o fundamento desse mal-estar em relação aos concursos do Brasil, principalmente. Queria agradecer a fala inicial de todos na mesa e abrir para perguntas da plateia. Se alguém tiver uma pergunta, pode levantar a mão. É sempre assim, né? Será que... Eu posso começar então, depois vocês ficam menos tímidos. Vou começar pelo reclamar então, já que ele foi o último. Você fala que não tem essa hegemonia dentro da arquitetura hoje. Se ela não existe, então como se reproduz a tal da solução única? E de que discorrem alguns textos que foram discutidos pelo grupo, mas acho que o que ficou mais famoso recentemente foi a Caixa como solução única, que é um artigo que está no Vitruvius. Bom, isso é só para começar talvez, para os outros integrantes que participaram de júri mais ativamente, se vocês poderiam falar um pouco mais como é essa dinâmica interna do júri e como é que funciona a questão de se chegar a um consenso, quais são as preocupações que vocês têm quando vocês atuam com o júri.
solução não é hegemonia, né? É organização do campo profissional. Ela não chega e principalmente quão inócuo é esse, em relação à sociedade, esse posso chamar de paradigma, né, espacial. Quão inócuo é essa solução em relação ao que o Brasil precisa, ao que o Brasil acha que precisa, que a sociedade brasileira está construindo, e essa solução que é estritamente relativa a um campo profissional. Ela não tem nenhuma dimensão de crítica espacial, ela não propõe nenhum tipo de autocrítica, é simplesmente um congelamento formal que se reproduz automaticamente e que está na relação exata do enfraquecimento do poder dessa solução. Eu participei recentemente do julgamento do concurso do SESC em Limeira e quem elaborou o edital colocou como critérios de julgamento beleza, ritmo e harmonia, que são quesitos bem complicados. Bem, não era música, né? Mais ou menos. Mas a gente, o júri era composto por 2 arquitetos, funcionários do SESC, mas nenhum arquiteto do SESC, um engenheiro, o diretor que é engenheiro, um diretor administrativo. E nós debatemos um pouco o que poderia significar ritmo e harmonia, a beleza para cada um, é uma coisa também muito subjetiva, mas a gente criou outro rol de qualidades no projeto que adivinham da localização, adivinham do respeito ao programa, que puderam superar essa bobagem colocada inicialmente, apesar de estar explícito no edital, que era isso que a gente ia jogar. Qual é a sua questão? Como foi a dinâmica? Não é fácil, porque é uma coisa que você tem que passar e repassar. É isso que você quer fazer. Você passa por todos os trabalhos, repassa mais uma vez, separa alguns trabalhos, discute aqueles que você separou, volta, porque a gente muitas vezes não consegue enxergar qualidades, mas que estão ali nos trabalhos. E no fim, no debate geral com o júri, você seleciona o melhor trabalho, mas não é com pouca discussão. Nós ficamos um mês trabalhando 4 dias por semana no SESC. Achamos beleza, harmonia e ritmo. Essa camiseta é beleza. A pergunta inicial era da dinâmica de júri, né? Dos que eu participei do IAB, desse concurso da Ramon de Natal, era parecido com o que a Leninha falou, que a Leninha, esse concurso do SESC é um concurso que fica no meio termo entre esses que eu organizo e do IAB, né? Que no fundo ele é aberto, mas nem a todos, né? Porque precisa ter uma documentação, quer dizer, você não pode ser um jovem que fez nada, você precisa comprovar que você realizou algumas coisas importantes no sentido de metro quadrado, pelo menos. Mas a dinâmica é parecida com o IAB, quer dizer, no fundo de muitos projetos. É anônimo, né? Ou não? De 43 projetos julgados na área de Natal era parecido, quer dizer, tudo na parede, passa, repassa. Uma coisa que eu brinquei na ocasião, falo muito sério sobre isso, e que todo mundo me
me olha com cara espantado, é que o júri deveria, na minha opinião, pagar a RP como responsável pela escolha. Porque eu já vi aí como crítico já coisas absurdas em relação à escolha de júri, quer dizer, de irresponsabilidade total. É interessante o que a Lirinha falou em relação a edital versus júri, que geralmente não, quase sempre, o júri não tem nada a ver com o edital. O júri, se tiver muito aplicado, ele lê um dia antes o edital, um dia antes de começar a julgar. Né? E muitas vezes, aí já a questão colocada inicialmente pelo Jaime, se o edital não é seguido, quer dizer, no concurso público, lógico, deve ser, mas no concurso privado, muitas vezes se vê que o edital está errado, ele foi concebido de maneira errada, não é pela elegância, pelo ritmo, elegância e harmonia e tal, mas um exemplo claro do erro do edital, por exemplo, porque o edital, como é que ele é feito? Alguém primeiro precisa fazer o programa e precisa estabelecer regras, né? Então, o Instituto Moreira Salles dizia claramente ao edital que a recepção precisava ficar no térreo, né? Teve uma equipe que fez isso e errou. O júri percebeu que aquela era a pior solução, quer dizer, que na hora de colocar no papel a recepção no térreo não ia dar certo. Teve gente que colocou embaixo, teve gente que colocou em cima, teve gente que colocou em meio nível, mas só teve uma equipe que colocou no térreo. E era uma solução, e os coitados estavam seguindo o edital. Mas claramente ficou evidente para o júri que não era a melhor solução. E, enfim, rasga-se o edital, não importa, quer dizer, o curso fechado, e vamos atrás da melhor solução, que é isso que o edital gostaria, né? Ao pé da letra, aquela história, ao pé da letra ou a melhor solução possível, né? Então, na árvore de Natal foi isso, colocava na parede todo mundo, vai e volta, passa uma primeira rodada, dá-se ponto, volta, então descarta alguém vai lá, diz que esse é interessante, volta, e não foram tantos tempos, acho que foram 2 ou 3 dias depois, estava o resultado. No concursos fechados, geralmente, as decisões são muito mais rápidas, né? Por conta da apresentação. Né? A apresentação, porque no fundo a gente tem que ter em mente que concurso nada mais é do que comparação. E aí a diferença do júri para o concurso. Quer dizer, no fundo, o que há de semelhante entre júri e concurso é simplesmente uma avaliação. Mas a avaliação do crítico é uma avaliação individual, né? Intelectual da cabeça dele, que ele vai lá com os argumentos que ele tem e vai encontrar uma saída. O júri não, né? Quer dizer, o júri é primeiro uma coisa coletiva, que vale a sua argumentação, não vale texto, né? Que vale a argumentação, no caso do concurso fechado, do outro, né? Então, é quase evidente, é quase que se tivesse um algoritmo ali para escolher, que seria escolhido aquele, em geral, né? Porque as apresentações versus projetos vão eliminando as pessoas. E a comparação, que isso é muito cruel no concurso, como atividade competitiva, né? Porque é simplesmente uma comparação da melhor solução. Então, é essa ou essa, e vai se excluindo. Né? Por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo. Todo mundo está diante do mesmo problema. O que mais que eu poderia falar? Acho que eu vou dar a palavra aqui. Antes de abordar a questão da dinâmica, queria voltar em algumas questões que você colocou em especial. Eu acho que, antes de tudo, eu acho que eu percebo que há uma preocupação em torno de resultados recentes de concurso e de uma certa discordância. O que eu acho um pouco é que a escassez de concursos, ela gera uma tensão enorme em torno de pouquíssimos eventos. Então você tem 5 eventos no ano e toda a atenção da profissão do país inteiro fica centrada em cima daquele evento. E uma infelicidade por uma não premiação. Então, às vezes, é preciso distinguir até onde há, de fato, uma falência crítica no julgamento, eu não acredito que haja, ou se há uma satisfação decorrente até da própria escassez do evento.
Ter 5 a 7 eventos anuais no Brasil, não dá para falar que é um sistema de concurso. Aí, tocando uma questão, eu acho que o concurso, da maneira como ele foi concebido no contexto de IAB, que ainda é conduzido em muitos lugares, ele é um objeto de exceção, concordo. É um instrumento caro, um instrumento raro, um instrumento difícil de fazer. Mas ele não deveria ser. Acho que o concurso é uma modalidade de licitação. Assim como se compra uma cadeira, assim como se, contratam-se assessores, etc. Enfim, é preciso que a administração pública incorpore na sua rotina como contratar um projeto de arquitetura. A gente tem uns exemplos interessantes sendo conduzidos, alguns de vocês devem ter participado de concursos recentes da CODAB, por exemplo. A CODAB tem feito concursos muito interessantes para posto de saúde, escola, unidades habitacionais não tão grandes, às vezes meia dúzia de blocos, dentro da estrutura da própria administração. Não pagando a uma instituição externa para organizar e voltar. Você tem que preparar, né? Trabalhei nisso com eles, a gente teve uma equipe que colaborou para pensar a estrutura, e há muito tempo a gente diz isso, o concurso tem que ser tão natural, não o objeto, vamos comparar a arquitetura a uma cadeira, mas tem que ser tão natural para o gestor pensar qual o caminho para contratar a arquitetura, como ele compra uma cadeira, sabendo que o critério é outro, ali é um julgamento qualitativo. E aí, nesse momento, eu acho que é importante entender, se não for um concurso, quais são as opções? Menor preço? Notoriedade, que é o que marcou a contratação de Niemeyer, por exemplo, 90% das obras dos anos 90 e 2000 em Brasília. Então, se não for um concurso, quais são as opções? Mas eu também concordo que concurso é um universo e existem vários formatos. E nesses lugares, quando a gente fala que tem 200, 1000 concursos, não é esse modelo. Por exemplo, na Europa, o concurso é remunerado, mas nem todos participam. Há uma pré-seleção de candidatura, mas também há o aberto. No universo de 1000 concursos, eu posso fazer 100 abertos, 100 para pessoas com portfólio, 100 outros tantos. Agora, com 5 concursos, é difícil. Então, eu acho que se nós temos a ideia de trazer o concurso como parte de um sistema mais amplo, aí a gente vai tirar um pouco a atenção de criticar o concurso enquanto sistema e ver que o problema talvez esteja na maneira como a profissão olha o concurso, como ela trabalha a própria arquitetura. Eu até arriscaria dizer que a crise do concurso é a crise da disciplina. Se o concurso não vai bem no Brasil, é porque eu acho que a disciplina não vai bem. Queria até colocar uma pontuação aqui. A nossa cultura arquitetônica, se a gente olhar essa história, não é uma crítica aos nossos mestres, mas ela foi muito baseada na notoriedade e na genialidade. Uma coisa que o concurso faz é quebrar o culto à genialidade. Quando a gente tem o culto à genialidade, a gente não tem crítica, que é um dos lados que ficariam mais para frente. Culto à genialidade versus crítica. O concurso é a quebra do culto à genialidade, no sentido da notoriedade única, do único exemplar, do único possível. Então é a oportunidade de você olhar em volta. Concordo também que o concurso não necessariamente é inovação. Às vezes é confirmar o fazer, o bom fazer. Fazer uma boa escola, um bom posto de saúde, uma boa biblioteca. Eu acho que o concurso não necessariamente é para um grande museu contemporâneo dos últimos tempos, enfim. Uma pequena escola merece uma qualidade. Agora, é claro, não dá para gastar 200 mil reais no concurso para uma escola. Se você incorpora isso dentro da dinâmica da administração pública, é possível fazer como está se fazendo em Brasília, por exemplo. É você trazer para a dinâmica, trazer para esse cotidiano. Então, esse é o primeiro ponto dessa discussão. Sobre as dinâmicas, são as mais diversas, eu acho até depende do objeto. Né? Eu coordenei o concurso dos parques lá em Brasília, acho que há 2 anos ou 1 ano, não lembro. E pela complexidade do objeto, por envolver uma ação do Ministério Público, que a comunidade construiu um programa, enfim, era um problema complexo. A gente organizou o concurso em 2 etapas, por exemplo. Então, na segunda etapa, as equipes vieram, defenderam, expuseram suas razões, os projetos, e quebrou esse distanciamento. Mas, às vezes, por um objeto mais simples, não justifica tornar o sistema tão complexo. Então, eu acho uma questão de se levantar. Né? Será que, às vezes, a ausência do sistema, a ausência não faz com que haja uma tensão em torno dos casos
né, das escassas oportunidades de avaliar a arquitetura, mas uma coisa certa, realizar o concurso é um exercício de crítica. Uma crítica coletiva, sim, não é um exercício crítico disciplinar, individual, etc., mas é um exercício de crítica que ainda existe quando você contrata um projeto pelo menor preço. Obrigado novamente. Alguém tem uma pergunta agora? Acho que são duas coisas muito diferentes que a gente está discutindo aqui e que talvez a gente devesse colocar de forma mais clara, né? É público e notório, acho que ninguém aqui é inocente em relação a isso. Quer dizer, que o sistema concurso no Brasil não funciona. Né? Quer dizer, o sistema concurso, a conta não fecha. Precisa isso como instrumento público ser resolvido. Tá? Para que isso seja resolvido, tem que ter massa crítica. As pessoas têm que estudar não só a questão crítica, que aí já é a outra pauta, é a segunda pauta, quer dizer, do que o concurso gera, mas estudar os instrumentos junto ao Estado de como isso pode ser resolvido. Né? Então essa é uma questão. E se isso é resolvido, aí eu concordo plenamente com o Fabiano, se isso é resolvido, resolve da nossa profissão. Ou seja, como alguma coisa estabelecida que existe, que as pessoas recebem, etc. Uma comparação besta e idiota é o que a gente está acompanhando nos últimos tempos. É impressionante como os advogados resolveram a questão deles. Né? Existe um sistema travado no país, né, que depende dos advogados. Obviamente a elite brasileira. A elite brasileira não são os engenheiros nem os médicos, são os advogados há 150 anos. E eles travaram o sistema, né, com o Estado, com o advogado de um lado, e assim, e funciona. Para eles, monetariamente, funciona. Tanto para quem está no Estado, como para quem está dentro do escritório. Bom, de certa forma, resolvendo esse imbróglio do concurso, se o concurso funcionasse, se tivéssemos 400 concursos no Brasil, que os 400 fossem executados, quer a pequena creche na cidade do interior do Mato Grosso, quer o grande museu, seja lá onde for, a profissão estava resolvida, quer dizer, estava todo mundo bem remunerado, feliz, e a gente estava aqui discutindo isso. Né? A outra questão é o que os concursos nesse estado falido, né, estão gerando, né? Quer dizer, que é a Caixa como solução, né? Mas eu tenho a impressão que a Caixa como solução nada mais é do que um retrato do nosso momento, quer dizer, no fundo é um pouco a resposta de uma geração, né, que formatou a resposta. Então, não há concurso onde não tem um discurso urbano, mesmo onde não haja urbanidade. Primeiro ponto. Não há resultado do concurso onde numa caixa não apareça de alguma forma. Né? Os pilotis quase todos são redondos. Repara, as lajes são nervuradas. E é protegido com bris por fora, às vezes bris da Hunter Douglas, etc. Todo mundo se formou as ideias os 30 concursos foram resolvidos assim. Né? Mas o que? Isso é a resposta de uma geração. Isso é a resposta de uma geração. Não acho que é problema do júri. Isso é uma resposta arquitetônica. Agora, se o júri lá dentro, o júri não cria um projeto. O júri ele vai decidir, ele vai comparar e dizer, essa aqui é a melhor solução. Eu tenho 30 caixas, qual que é a melhor caixa? Fred, depois Luiz, e depois eu quero fazer uma pergunta. Acho que foi oportuno ter uma oportunidade. Vai dar. Aqui acho que não. Bom. Tem uma outra. Bom, boa noite. Acho que foi oportuno o que você falou. Eu queria retomar até que o Jaime falou quando começou a mesa.
que era a questão de, sim, mesmo se multiplicarem os concursos, mesmo que a gente tenha uma situação ideal, é capaz de a gente ver as 14 caixas e ter que escolher entre a melhor. E aí eu achei interessante, acho que deu para trabalhar conforme o Recamão falou, em relação à diferença entre a disciplina e a campo, né? Se realmente está operando como campo, me parece que se a gente começar a entender como o campo funciona, ao invés de entender como o sistema funciona, a gente chegue mais em algumas explicações do porquê a caixa ainda está lá. Porque a questão da caixa não é só de uma resposta de uma geração que se perpetua, mas na medida que o contexto ao redor dessas pessoas e dessas gerações que vão se perpetuando se transforma e ela não se transforma, a resposta se transforma, por mais que ela mantenha a mesma aparência, que é o que ela vem mantendo. E aí eu acho que ela vai assumindo realmente dimensões culturais do campo, como isolamento, como exclusão, como hierarquização. E as pessoas que dominam, o campo tende a se hierarquizar, né, na teoria do campo. Quem domina o campo e quem é mais favorecido com o campo, recolhe os seus trunfos do campo. E uma massa toda disforme de pessoas que se tentam inserir no campo vão sendo estratificadas, do melhor para o menor. E na realidade o que me parece acontecer é que essa massa de menores, essas caixas não tão boas, que é o que a gente acaba discutindo, ao invés de gerarem uma qualidade para a coletividade da profissão como disciplina, acabam privilegiando quem está no alto posto dessa hierarquia. Então eles acabam produzindo capital simbólico não para eles ficam tentando acessar, não conseguem acessar, lógico que o sistema funciona como genialidade, então todo o trunfo vai ser canalizado pela quem está no topo da hierarquia, e aí acaba virando uma autoexploração cínica, e aquela própria imagem do volume puro, que simplesmente era a resposta da geração no primeiro momento, acaba virando esse isolamento da sociedade, esse virar as costas, esse não se interessar minimamente por nenhuma situação ligada à sociedade, como o Recamão falou, um pouco dessa relação de crítica entre sociedade e como a crítica estabelece o vínculo entre a sociedade e a profissão. Então minha pergunta era um pouco assim, se concorda com isso que eu falei, eu até gostaria de saber, se a saída, me parece ter havido uma disjunção entre sistemas culturais de informação no Brasil, aqueles sistemas que o Recamão descreveu, e a arquitetura parece ter se afastado desses sistemas e procurado uma autonomia própria, que talvez geraria um sistema cultural próprio. Minha pergunta é, se vocês acreditam mais nisso, numa intensificação, numa autonomização própria, ou numa busca de outros vetores, e se conhecem ou saberiam dizer em outras experiências, outros países, como talvez arquiteturas contemporâneas buscaram esses outros vetores ou se auto-fortaleceram internamente. Uma outra ressalva que eu queria falar um pouco, rapidinho, mais sobre o que a gente já conversou na última mesa, que eu estava participando, sobre também a questão é uma opinião mais assim, mas também daria para vocês discutirem, que é a questão dessa jurisprudência do saber se o concurso é válido ou não, que vai um pouco com o que o Fernando falou em relação a se o júri tem responsabilidade técnica, entendeu? Tipo, mesmo na instituição privada, eu entendo que é uma instituição, por exemplo, o CAL, que vai verificar a boa aplicação da arquitetura, que certas regras éticas, pelo menos, valem para concurso mesmo que privado.
Porque aí eu não acho que alguém que está coordenando um concurso privado possa tomar decisões independentes por causa do seu contratante. Só isso. Quem quer só? Vou falar umas coisas um pouco como o Fred já explicou, mas acho que primeiro pensando o caso bem clássico, que teve bastante repercussão, que é o concurso da Casa da Sustentabilidade, né? Eu acho que ele deixa claro que as soluções que foram muitas apresentadas para o problema que o edital colocava, não foram todas caixas reproduzindo a hegemonia da cultura até então. A gente teve propostas apresentadas de edifícios com estrutura em madeira, de edifícios que recuperavam o curso d'água existente no terreno, e essas propostas não foram consideradas de nenhuma maneira pelo júri na premiação de primeiro, segundo, terceiro, museu e rosa. Será que a questão é que as soluções de resposta aos concursos são padronizadas, ou será que em alguns momentos o júri se descola do que é colocado pelo termo de referência e o júri sim mantém uma hegemonia de adotar soluções padronizadas? Eu queria colocar só essa questão, se o problema dessa falta de diversidade e de atenção aos termos de referência e editais, se ele reside de fato nas propostas apresentadas ou se ele também não é compartilhado pelos júris que, de certa forma, acho que ainda reproduzem a mesma hegemonia cultural instaurada lá em 32 no Ministério. Só antes de passar a palavra à mesa, um pouco na linha do que foi falado, eu só queria lembrar do caso do pavilhão de Barcelona de novo, que o Paulo Mendes era parte do júri. Sevilha, desculpa. Eu nunca fui para lá no set bem. Mas a diferença é que o Paulo Mendes era parte do júri e tem um caso de que ele fez um croquis para discutir dois projetos que ele gostava. Enfim, dois projetos que foram premiados. O primeiro lugar, que é cujos componentes são hoje arquitetos muito importantes, o Diogo de Cultura e o Vilhena, se não me engano, e também um que ganhou em São Rosa, que era o 363, que era, grosso modo, depois vocês procuram, uma casca amarela, que era totalmente estranha ao que a arquitetura brasileira tinha feito até então, de grosso modo. O Paulo Mendes, ele gostava mais desse projeto. Então, o que eu entendo é que o Paulo Mendes teve essa sensibilidade, que eu não saberia verificar, que hoje talvez seria oportuno que a gente tivesse, de conseguir identificar entre as 14 caixas o que não é caixa. O júri não vai projetar, mas talvez se ele conseguisse ilustrar através da premiação a diversidade, ele poderia indicar essa tal da inovação. A Helena falou com muita razão que inovar por inovar não é muito bom, a gente não vai sair do ciclo da genialidade, mas não inovar também é muito delicado. Alguém gostaria de falar? Bom, só uma questão, voltando na questão do julgamento. Eu acho que essa multiplicidade de valores, ela só é possível quando você envolve uma discussão muito mais ampla, inclusive com a sociedade. Trazendo a questão que foi colocada pelo colega aqui, citando a questão do capital simbólico, que é essa questão do jogo em si, o jogo de interesses. O concurso é um sistema que é um jogo de interesses. É preciso identificar quem são os atores, o que está em jogo, quais são as regras. E nesse caso, o concurso sempre foi construído para
firmar o capital simbólico da profissão. Muitas vezes, a própria Acrópole, editada aqui, com a colaboração do IAB, os concursos muitas vezes eram publicados concursos só dos arquitetos paulistas, por exemplo. Às vezes publicava o segundo e o terceiro, mas nem publicava o primeiro, porque não era de São Paulo. Então o concurso, durante muito tempo, ainda era utilizado como promoção do capital simbólico do concurso. E tem vários registros de Acrópole que foram publicados só segundo e terceiro. Bom, tem que fazer um debate, então, depois, concurso de revistas, né? A gente tem publicações da Acrópole que você não tem talvez não o primeiro, mas eu tenho lembro de um, teve o primeiro e o terceiro e o segundo não foi publicado. Depois eu vou mostrar para mandar esse colega. Mas, Natália, dizer que isso é uma hegemonia paulista também é uma covardia no sentido de que você não sabe o contexto. De repente, o segundo quis mandar. Eu fui de revista, eu fui editor, eu sei. Às vezes o segundo quis mandar, e aí? Aí entra para a história que os paulistas são arrogantes e não publicam. Acho que não é aberração. Eu não usei a palavra arrogante. Eu não usei a palavra arrogante, eu quero dizer o seguinte: eu não estou dizendo que serve ou bom. Estou dizendo que. Vamos lá, aqui, ó. Estou dizendo que o concurso dele é utilizado como capital simbólico e as nossas revistas mostram que muitas vezes você publica os projetos para marcar o território. Nem todos os projetos, por exemplo, a Habitat publicava alguns projetos que a Acrópole não publicava, a Modo publicava os projetos que a Acrópole não publicava. Então, não é ruim ou bom, simplesmente as expressões, o conjunto editorial, estou falando dos principais editores do Brasil aqui, ele faz escolhas. E essas escolhas, não estou dizendo que elas são condenadas ou condenáveis, são escolhas. Eu quero dizer com isso que o júri ele é naturalmente parcial. A formação do júri, a herança dele, a profissão, o contexto cultural. Quando você vai participar de um concurso, vamos falar dos concurseiros aqui na sala, uma das primeiras coisas que você olha, nem é o edital, quem vai julgar. Por quê? Tem até um artigo interessante que vai falar, julgar é conceber. O júri não projeta diretamente, mas indiretamente ele está projetando, porque cada etapa desse processo de escolha, achei interessante que você colocou comparações, é um caminho em cima de um projeto idealizado. Esse projeto que ele já chega muitas vezes com uma ideia e busca aquela referência dentro daquele universo. Se esse júri tem no seu contexto, seja para a questão geracional, seja para a questão crítica, a ideia da caixa, por exemplo, eu queria descobrir depois porque tem tanto drama com a caixa, mas depois você me explica. Eu não vejo tanto problema com. Outra coisa, Campinas não foi uma caixa vencedor. O concurso de Campinas não foi uma caixa vencedor. Mas vamos lá. Mas não era uma caixa, era um plano. Vamos dar valor, vamos distinguir as tipologias. Não era uma caixa. A gente pode falar que é um plano também pequeno, etc. Mas não era uma caixa. Então, só voltando aqui. Primeiro, o concurso é uma afirmação de capital simbólico. A escolha do júri já é um passo para a escolha do projeto. Mas não é um problema do projeto no Brasil, é que o julgar é tomar partida, é tomar uma posição. E na hora que você escolhe, você precisa imaginar quais são as escolhas possíveis desse universo. Então, se você escolhe Paulo Mendes com o histórico, com a visão dele, você acredita nessa visão. Essa visão pode ter ela pode se desdobrar em várias formas possíveis. Não é que ele tenha uma visão de uma forma, mas ele tem uma visão do projeto. Então imagina-se que alguém com a posição dele no júri vai tomar determinadas posições coerentes com o histórico do projeto. Então, uma coisa fundamental no concurso é escolher o júri, é saber quem vai julgar. E nesse sentido, aí eu queria trazer até nessa discussão do concurso, do texto de arquitetos, dos textos, numa entrevista que eu fiz com o pessoal que implementou aquela cultura dos concursos na França, eu falei, mas não é complicado quando você só tem um texto de arquitetos e dois textos que não são arquitetos, e como é que fica a discussão da arquitetura nesse meio? E ele me colocou, a gente vai concordar ou não, e falou, sabe que quando a gente teve concursos em que eram só arquitetos, a gente passava do início ao fim do concurso, os arquitetos brigando entre si para ver qual ideia ia prevalecer, qual das ideias era mais forte. Nessas experiências que eles tinham tido, em que a minoria era de arquitetos, os arquitetos tinham que se unir, conversar para chegar a um consenso de qual era a melhor arquitetura e convencer os outros arquitetos do que é uma boa arquitetura. Então, na hora
não arquiteto, você passa a ser um pouco mais didático e talvez até repensar a caixa. Então talvez a caixa se repita porque a discussão de arquitetura é sempre entre os mesmos atores. Se você envolve outros atores, você se força a ter uma postura didática, metodológica e até rever algumas posturas. Mas só queria deixar claro, não chamei paulistas de arrogantes, atenção. Eu falei que é um registro do nosso histórico editorial, as escolhas. Muitas vezes é uma escolha de algumas revistas publicar aqueles que fazem parte do ciclo privilegiado daquele universo. Eu não só sou paulista, mas sou da mídia, então eu tenho que defender a Acrópole com minhas ideias. A Acrópole teve uma ocasião onde publicou primeiro o segundo lugar, né, e depois o primeiro lugar. Ela nunca deixou de publicar o primeiro lugar, nunca deixou. Tá? Então teve essa ocasião, que foi da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde foi publicado o Paulista em primeiro lugar e depois foi publicado na edição seguinte o vencedor, que é estranho, claro que é estranho, mas foi assim. Nunca publicou um segundo lugar e deixou de publicar o primeiro, porque aí não seria republicano fazer isso, quer dizer, isso não seria um bairrismo estranho. Porque o primeiro foi o senhor Eduardo Luiz de Mello, que tinha escritório aqui, que era amigo do editor, e que estava ali. Provavelmente o segundo deve demorar 2 meses para mandar o material, o primeiro lugar, que estava em Minas Gerais. Né? Quer dizer, então, num buraco, a gente não sabe, eu não sei o contexto, eu não estava lá nos anos 60, eu não consigo dizer o que aconteceu, mas pode ser que num buraco editorial, 20 páginas sem nada, que não chegou primeiro, bota o segundo e depois descobriu o primeiro. Agora alguém falou isso, não, é todo mundo morto, não tem. Não tem como ter debate. Acho que eu ia abrir essa pauta para o debate. Qual é o debate? Concursos aí no editorial. Sim. Eu já adiantando o debate, quer dizer, no fundo, todas as revistas onde eu colaborei, a gente nunca teve essa lógica, assim, não só publica-se todo mundo junto, mas o primeiro foi vencedor. Também, sempre tivemos muito pudor em fazer a crítica, né? Quer dizer, quase como um julgamento. Quer dizer, esse é outro ponto delicado. Quer dizer, quando um júri vem também com garras, com dentes, desqualificar um vencedor, porque não é do time, porque não é da turma, e porque o júri, né, às vezes com razão, às vezes sem razão. Porque eu já acompanhei, por exemplo, ocasiões onde um projeto perde em primeiro lugar, porque há alguém no júri com problema com o primeiro lugar. Quer dizer, também há não só o júri de opinião, quer dizer, o júri ele vai julgar, e você tem razão, quer dizer, quem é o júri? Se alguém quer que nesse momento histórico não tenha um vencedor com caixas, vai ter que talvez trazer o Uruguai, o júri, porque não adianta, estamos num momento histórico onde se produz caixas. Nos anos 60, vocês sabem, quer dizer, se você olhar os vencedores dos concursos dos anos 60, o vencedor, o primeiro, o segundo, é tudo brutalista, é tudo igual. Parece tudo nas partidas e nos piores partidas. Não tinha uma coisa diferente. Né? Aí se você vai um pouco mais para trás, ali nos anos 50, estava tudo super melhor. Ué, é um momento histórico, não tem como sair disso. Né? É um momento onde coletivamente, né, ninguém encontrou outra saída e todo mundo quer fazer parte daquele time. Não é? Bom, só para comentar, o concurso de Campinas não é caixa, mas também aí a gente tem que julgar tipologias e tamanho. Não é caixa porque era uma caixinha, uma coisa pequena. Era uma casa sustentável. Então havia também uma temática que induz a não caixa. Não é? Se fosse um edifício administrativo, seria caixa. Depois a gente fala mais sobre caixa. Alguém tem posso continuar? Pode ser. Eu queria saber sobre qual o espaço da crítica dentro desse.
nominal, esse produto que deve ser feito para encaminhar as discussões dentro da arquitetura. E eu queria saber de vocês qual o espaço que vocês imaginam que tem dentro do curso para crítica, se realmente é. Fiquei pensando aqui, acho que principalmente Celinha e Fabiana que participaram de mais de colaboração e julgamentos. Fiquei pensando na indagação de ter que trazer arquitetos uruguaios. Porque o que eu acho muito engraçado é que. Engraçado não, me chama a atenção. Só o que me chama a atenção que muitas vezes parece que quem fez o termo de referência imaginava princípios de arquitetura e quem julga o concurso não compactua com esses princípios. Então, quem são essas pessoas que fazem o termo de referência? Onde elas vão parar na hora de montar os júris? Porque, pensando em vários, mesmo no concurso do SESC, o edital dizia que, basicamente dizia que eles não queriam que usasse concreto, porque eles não estavam muito afim de um material que não é mais bacana ambientalmente e tal. E quem escreveu isso no edital e, por exemplo, o que aconteceu com essa pessoa, e isso se repete, eu acho, mesmo na questão da sustentabilidade. Quem elaborou o termo de referência, eu acredito que não estava imaginando um prédio de vidro. Porque, às vezes, algumas coisas parecem que não batem. Especificamente no SESC foi técnica do SESC. Mas eram os mesmos engenheiros que estavam Não, são os arquitetos e os engenheiros que trabalham com o projeto e eles pegaram os livros de teoria da arquitetura para procurar a harmonia, a beleza, não sei o quê. Nem tudo, mais recente, os tratados, não sei, e foram os arquitetos que analisam os projetos. E a outra pergunta é da crítica. Qual o lugar da crítica? Eu acho que a crítica em julho não é a mesma coisa. Primeiro, porque julho o resultado do julho é o resultado de um trabalho coletivo que não dá para a gente dizer que é uma questão de análise do projeto que você escolhe e faz individualmente. Acho que essa questão da crítica. Mas eu acho que a crítica deveria se debruçar sim nos concursos, que enfim faz isso todo. Eu tenho a impressão que faz isso pouco também por falta de interesse coletivo. Né? Quer dizer, no fundo, o que é crítica? Né? No fundo, aonde está a crítica? Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma crítica e publicar nos meios eletrônicos, seria simples fazer isso. Se não há, se as pessoas não estão julgando e não estão criticando, a produção aqui não há interesse. Simples assim, né? Quer dizer, não há interesse coletivo e individual sobre o tema. E também fazer crítica em relação ao concurso é sempre complicado, né? Porque tem que ir edital, né? Você está fazendo uma crítica sobre o não construído, né? Você está fazendo uma crítica sobre o projeto que não existe, que está no papel, né? E a gente também tem que ter em mente que nem sempre os concursos são vencedores no sentido de qualidade, né? Assim, no fundo, só para também fazer uma provocação aqui, não são poucos os projetos realmente significativos, notáveis, todo mundo vai ficar de joelho, que são resultado de concurso, né? Só para dar dados aqui, assim, um dado lógico que não tem relevância nenhuma.
mas que é um dado que eu hoje aqui apurei, eu estou participando junto com o Guilherme Zic de uma exposição, uma curadoria de uma exposição sobre a agricultura brasileira em Portugal. Eles queriam um panorama muito transversal de 1929 até os dias atuais, o maior número de arquitetos possível, que não tivesse um level, que eles chamam de level best of. É um panorama completo. Eu fiz a conta hoje. 8% em tese, projetos mais relevantes que temos são resultado de concurso. Quer dizer, é baixíssimo, eu fiquei até assustado, porque, puxa, acho que esquecemos alguém, tá? Mas Fabiano está lá. Fabiano é um dos 8, não é isso? Não, mas ele é um dos 8% que estão lá, são poucos, realmente poucos os projetos, assim, e vários outros. Concurso não é para todo mundo, né? Concurso é para alguém falou a palavra de concurseiro. Concurso é para concurseiro, concurso é para gente competitiva. Tem gente que não tem alma competitiva, né? Talvez se a gente elencar os 10 principais arquitetos, os 10 mais significativos arquitetos que criaram a cultura arquitetônica brasileira, talvez menos do que talvez 2 são concurseiros, o resto não é. Quer dizer, Mina Bobardi só fracassou em concurso, e aí? Niemeyer só fracassou em concurso, e aí? São arquitetos que a gente vai jogar de lado. O Artigas ganhou um concurso ou outro com o Morumbi. Bom, o que é o Morumbi na hora do Artigas? Né? Ou seja, tem gente que é concurseira, o Paulo é um deles, quer dizer, o Paulo tem obras que são importantes, o Hector é outro, o Moretinha é outro. Tem gente que tem alma para essa competição, sabe como fazer, e repito, não é uma atividade de jovem, mas é uma atividade não só de jovem, repito, mas por um curto espaço de tempo, né? Por algum instante, a pessoa acerta a mão ali e mata 5 ou 6 coelhos e não consegue mais. Fazer isso. Só uma fala final, porque a gente já tinha tempo. Só para rematar, quando as pessoas me pedem assessoria em relação ao concurso, uma das questões que a gente coloca, tem que lembrar que o termo de referência edital é a pergunta. Você não pode deixar a pergunta complexa demais, ou quase que já induzindo a resposta. O grande problema de muitos editais em termos de referência é que eles querem trazer a resposta junto com a pergunta. Quanto mais você enrijece o edital, mais você dificulta a vida do júri, mais você limita as propostas. Então o edital ele tem que abrir caminhos e não fechar caminhos. Daí que muitas vezes, quando se confronta o edital, é que às vezes acontece, como o senador bem colocou, que de fato o edital foi mal construído. E quem constrói o edital não julga. Então uma das recomendações é deixa o júri fazer o trabalho do júri, então deixa ao edital a formulação da questão, sem induzir coisas clássicas de concurso. O restaurante deve ser na cobertura, a recepção, isso acontece. Por que o edital tem que dizer isso? Diz que precisa de um restaurante, onde ele vai ser, como vai ser, isso cabe a você escolher dentro do universo, porque você não pode subestimar a capacidade criativa de quem está se debruçando sobre o projeto, e pode surgir várias possibilidades. E para complementar, assim, dentro dessa coisa da provocação, será que são 8% porque o concurso dá respostas com baixa qualidade ou porque são escassos? Eu acho que é porque são escassos. Pegou, não sei se foi nos anos 50, 55, que São Paulo venciou centenas de obras públicas, não lembro qual governo, acho que foi em 50 e pouco, mais de 400 unidades, assim, escolas, papéis públicos. Quantas pessoas no concurso? No Cavalo nenhum. Quantos foi o concurso? Nenhum. Não significa que não houve obras, foram obras de altíssima qualidade, mas não foram para o concurso. Então talvez o problema não seja o concurso, mas a escassez. Aí vai. Só uma questão em relação à caixa, só para terminar. E uma questão em relação à escassez. O fracasso do concurso, os 20% consumidos, que significa um fracasso de uma geração também de arquitetos que não vê realizada a sua caixa, cria esse paradoxo
da caixa irrealizada. E aqui é sério, isso não é uma piada não. É imaginário da caixa que não se realiza. Então é alguma coisa que você não ultrapassa. Então você fica tentando de novo, tentando de novo, tentando de novo. Psicólogos de plantão. Mas, por fim, eu gostaria de agradecer ao IAB São Paulo, a todos os integrantes da mesa por terem vindo essa noite, e convido a plateia a se filiar à instituição, que faz 75 anos e está com uma promoção de ganhar um livro se você se filiar brevemente. É o único meio do IAB se sustentar sem ter que mamar na teta do concurso. E os convido a participar da terceira e última mesa de debates que vai acontecer no dia 8 de maio, às 19 horas, também aqui